do Senhor, Deus querido. Nessa manhã quero falar um pouco aqui sobre a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 28, versículos 5 e 6, baseado nesses versículos, quero fazer aqui, trazer uma palavra a respeito do vencedor da morte. Esse seria o tema, o vencedor da morte. Depois, no nosso comentário, a vida venceu a morte. Então, estarei falando um pouco aqui sobre a respeito desse assunto. Então, vamos entender um pouco aqui o que a Bíblia vai nos falar agora. A vida venceu a morte. A morte jamais poderia vencer o autor da vida. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus já havia declarado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição de Jesus Cristo apenas comprovou estas declarações que ele fez e mostra que todas as demais declarações que ele fez são verdadeiras. Então aqui nós vemos a Bíblia falando sobre Mateus 28, 5 e 6, e nos fala sobre a vida venceu a morte. Então a Bíblia está falando para nós que Jesus, ele é o autor da vida. Enquanto que o que estarei comentando sobre o assunto que fala que a morte jamais poderia vencer o autor da vida, é que Jesus, ele é o autor da vida. E a morte não poderia vencer o autor da vida. Jamais a morte pode vencer a vida. Então, quando se trata sobre este assunto que vai nos falar a Bíblia, e depois fala assim, que em João 11, 25, Jesus já havia declarado: eu sou a ressurreição e a vida. Entendeu? Então, se Jesus não, ele é a razão, ou seja, ele é a ressurreição, ele é a vida. Então, o que a Bíblia fala a respeito de que Jesus morreu, é porque eu já tinha comentado uma palavra sobre o assunto, mas sempre entra alguma coisa, é que o que acontece quando a Bíblia diz que Deus deu uma oportunidade, que seria a segunda, oportunidade depois que a Eva tocou no fruto da ciência, a Bíblia diz que então entrou a morte, porque a Bíblia diz assim: a desobediência gerou o pecado e o pecado gerou a morte. Ou seja, quando Deus havia dito para Adão e Eva que não tocar no fruto da ciência, não tocar e não comer, porque se eles tocassem e comessem, eles morreriam. Mas a Bíblia diz que Satã enganou Eva, e a Bíblia diz assim que Eva deu ouvido à voz de Satã e Adão deu ouvido à voz de Eva. Então Satanás enganou Eva, e quando ela foi enganada, ela pegou do fruto e comeu, e comendo ela pegou e deu para Adão, e Adão deu ouvido ela comendo do fruto. Então, a partir de então, o que aconteceu? Então, a desobediência gerou o pecado. Porque quando Eva tocou no fruto e comeu, ela estava sendo o quê? Desobediente a Deus. Então, quer dizer, a desobediência gerou o pecado. O que aconteceu? Quando Eva desobedeceu, ela pecou. Então, a desobediência gerou o pecado, e depois que a desobediência gerou o pecado, então o pecado gerou a morte. Então, Eva desobedeceu a Deus, e ela comeu do fruto, ela pecou. E quando ela pecou, então entrou a sentença da morte, que Deus havia, se comesse, morreria. Então entrou a morte. Então aí, para que o homem pudesse alcançar a eternidade, então Deus deu a oportunidade, segundo o capítulo de Gênesis, versículo 15. Ali já foi Deus dando uma segunda oportunidade para o homem. E quando nós vemos aqui para Jesus, que ele declarou que ele é a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E a ressurreição de Jesus Cristo apenas comprova essa declaração que ele fez. E depois fala que todas as demais declarações que ele fez são verdadeiras. Ou seja, Jesus, ele é a verdadeira vida. Todos nós precisamos entrar por Jesus. Jesus é aquele que venceu a morte. Ou seja, quando entrou o pecado no mundo pela desobediência de Eva, porque ela tocou no fruto, então, como Deus, por sua bondade, ele quis dar a oportunidade para a nação futura, então aí o que acontece? Jesus entra em cena, aquilo que eu já falei em outros vídeos, Jesus entra, passa pelo processo físico, pelo processo humano, para que ele vencesse a morte na vida. Ou seja, Jesus, ele era a única pessoa que tinha condição de perdoar o pecador que havia pecado contra Deus. Então ele é a ressurreição, ele é a vida, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e a vitória da igreja está em Jesus. E toda a declaração, ou demais declaração que Jesus fez, como ele sendo a ressurreição e a vida, ele venceu a morte. Então a morte não poderia ter poder sobre Jesus, mas Jesus, sendo o autor da vida, ele tem poder sobre a morte. Então o que Jesus passou nesse processo de morrer, na verdade eu vou fazer um segundo comentário daqui a pouco, vou entrar nesse assunto, mas aqui a Bíblia está deixando claro para nós que Jesus, ele é a vida, ele é a ressurreição. Então ele, como ele é a vida, ele é a ressurreição, ou seja, porque ele deu a vida, morreu e ressuscitou, então ele é a ressurreição. E ele pode dar a vida eterna para os pecadores arrependidos. Então Jesus, ele venceu a morte, ele declarou, ele é a ressurreição, ele é a vida, e toda a demais declaração que Jesus fez é verdadeira, ou seja, tudo que Jesus fala é o que ele é. Então Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição, Jesus nos ressuscita, tirando nós das garras das trevas e nos levando para a luz. Então Jesus, ele também declarou que ele é a luz do mundo. E ele disse assim: quem anda na luz não tropeçará os seus pés em pedra. O que significa que se nós seguir a Jesus, nós estamos seguindo a pessoa certa, seguindo a ressurreição, a vida, e estamos andando na luz que é Jesus. Tá bom? Então eu não posso comentar muito, porque senão o vídeo fica grande. Então estarei comentando aqui mais um comentário que vai falar um pouco a respeito, praticamente é quase o mesmo assunto, mas tem algumas colocações que elas são um pouco diferentes. Então, inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo, tá bom?